Olá, você que é empresário e empresária de muito sucesso, seja muito bem-vindo a mais um Sucesso Cast. Você já sabe que esse espaço é para você que empreende, que quer crescer, se desenvolver, mas acima de tudo, de forma estratégica, estruturada, olhando para o futuro. E hoje o nosso papo é muito mais que especial. Eu diria que ele tem uma beleza, tá? Hoje nós vamos estar falando sobre mulheres que empreendem. Mulheres que desbravam esse mundo dos negócios, mas não é por qualquer olhar. Ela é empresária, empreendedora, advogada, conectada com o negócio sem se desconectar com ela mesma. Eu estou falando de Thaís Lima, sócia da Arcanjo Advocacia, que tem um grande movimento Arca Business, tenho certeza que você já conhece, mas hoje tem um outro movimento que é muito além de um projeto, chamado Arca Woman. E é ela que vai nos apresentar. Oi, Thaís, seja muito bem-vindas. Muito bem-vinda. Começa falando para a gente o que é o Arca Woman. Gabi, muito prazer em estar aqui, tá? Pelo convite. Muito obrigada pelo convite. O Arca Woman, ele surgiu de um movimento voltado para mulheres. O Arca Woman é um movimento voltado para mulheres que ele surgiu lá no início do Arca Business. Antes do Arca Business ele ter o espaço físico, né? Antes dele ter o espaço físico, a gente já pensava nesse movimento de mulheres. Por quê? Porque eu sou advogada, sou empresária e eu já tenho uma trajetória de mais de 5 anos na advocacia. A gente sempre lida com empresários. E eu percebi que no ambiente de empresários, a mulher ela não se fazia tão presente. A mulher ela não se posicionava tanto. E aí eu disse, por que não criar um espaço para a mulher, para encorajar a mulher também estar nessa ambiência empresarial. Então, o Arca Home ele surgiu disso, um movimento voltado para mulheres que empreendem. Imagina, né? Você vem de uma sociedade com outros 4 homens, né? Começa então Isso. falando para gente como é que é ser minoria nesse grupo, como é que é decidir, você mulher com outros 3 homens, tem essa dificuldade mesmo no processo decisivo ou isso é balela? Ó, é um desafio, porque eu digo no início, né? No início é tudo mais difícil. Como eu estava te dizendo antes, no Arcanjo Advocacia, a gente tem 4 homens e só eu de mulher. No Arca Business, a gente tem 3 homens e só eu de mulher. Então, durante a minha trajetória, eu percebi que o posicionamento ele precisava estar presente. Por quê? Às vezes eu percebia que eu precisava mostrar mais do que eu sabia num ambiente de estratégia, de conversa, de reunião, de decisão, não só dentro entre os sócios, né, mas também quando a gente tinha reunião com outros empresários. Então, às vezes eu me sentia que eu precisava mostrar mais do que eu sabia, que eu precisava me posicionar mais do que eu estava me posicionando. Então, eu precisei me posicionar nisso. E a partir do momento que você se posiciona, você perde o medo. Porque tudo é que às vezes é questão de medo, é questão de autoconfiança. Às vezes não é o outro. Às vezes é você mesmo que se coloca nesse lugar. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar essa autoconfiança, essa perca do medo e esse posicionamento de estar numa mesa assim e dizer assim, eu discordo disso, às vezes está todo mundo conversando e eu me atravessar no meio da conversa e falar também. Então esse posicionamento ele foi necessário para estar nesse ambiente. Sensacional, né? Adorei o teu relato, porque a gente percebe que mudar comportamento precisa de muita coragem, É né? verdade. Você trouxe o medo, que a gente sabe que é uma emoção que ela não é negativa. O medo traz prudência, o medo traz o equilíbrio, mas Isso. se a gente perde a dose, ele pode nos paralisar. E eu imagino que para você não deve ter sido fácil. Isso. Mas no caminho, você consegue perceber claramente qual foi aquele momento
onde, com o olhar feminino, né, que a gente sabe que é diferente do olhar masculino, e aqui a gente não entra no mérito de quem está certo, simplesmente é diferente, e cada vez mais no mundo dos negócios a gente entende que essas diferenças se completam. Isso. Né? Eu costumo dizer que felizes de nós que não precisamos mais estar competindo, né? Não tem mais espaço para isso. Então, em que momento foi que você conseguiu perceber que na advocacia, né, com todo o teu conhecimento, precisava ir para além do técnico e entender a estratégia do negócio como um todo? Então, quando eu comecei na advocacia, eu queria fugir do tradicional. Então, eu já saí da faculdade pensando assim, eu não quero fazer mais do mesmo. Então, como é que eu posso fazer diferente? A minha família, de parte de pai, é uma família toda de empresários. Meu pai, minhas tias. Então, eu cresci nesse meio. E eu cresci vendo empresas tendo problemas. E as pessoas, empresários especificamente, eles acham que o advogado ele só precisa vir depois que já existe um problema. Então, até às vezes a gente dentro do Arcanjo da Advocacia ia vender um produto, alguma coisa, aí diziam assim, mas eu não tenho problema não tenho um processo judicial não. Sim, mas a gente não está falando de processo judicial. Por quê? Eu cresci vendo as dores das empresas, assim, dos meus pais, do meu pai, das minhas tias. Então, eu conseguia identificar algumas dores. Como eu queria fugir do tradicional, que é o que a maioria fazia, eu disse, por que não tentar resolver um problema antes que ele aconteça? Por que eu preciso esperar o problema acontecer para que uma pessoa ela possa vir a falar comigo? Então, eu percebi no sentido de eu preciso atuar antes, eu preciso verificar os riscos antes daquela empresa para que aquele problema não venha acontecer. Eu também não posso dizer assim, é uma blindagem, 100% esse problema não vai acontecer. A gente mitiga, a gente remedia esses riscos. A gente vai fazer de tudo para que ele não aconteça. E se ele vier a acontecer, a empresa está preparada para aquilo. Preparada documentalmente, preparada em questão de estrutura, né? De RH, de jurídico. Então, esse meu olhar foi bem assim, eu queria sair do tradicional, não queria mais fazer mais do mesmo, né? Eu queria fazer algo diferente. Muito bom. E aí vamos chegar no dia a dia, né? De como acontece. Eu estou super curiosa para saber como é que acontece esse movimento, né? Porque eu já entendi, eu olhei um pouco e já entendi que o Arca Woman, ele é para além de um projeto. Ele é um grande movimento e que também não acontece sozinho. Hoje você caminha sozinha, você tem outras mulheres e para que esse movimento aconteça, qual é a tua principal dificuldade? Você percebe que existe essa competição que tanto se fala entre as mulheres ou isso é balela? Então, junto comigo hoje no Arca Woman, quando eu pensei no Arca Woman lá no início, né? A gente tinha pensado juntamente, antes da gente fazer o Arca Business, mas aí depois o projeto não continuou, e aí depois de um tempo a gente voltou a pensar nesse projeto. E eu chamei até uma amiga minha, que ela também é empreendedora, Jéssica, e eu disse, vamos tocar esse projeto junta? Por quê? A gente estava juntas ali diariamente, lidando às vezes com as mesmas questões de empreendedorismo. E eu disse, Jéssica, vamos ajudar mulheres também a levar uma boa nesse meio do empreendedorismo. Então, vamos ajudar essas mulheres, vamos fazer com que essas mulheres se conectem mais, vamos fazer com que essas mulheres estejam em ambientes, vamos ajudar ela também na parte técnica também, por que não? E aí, a partir das dores da gente, a gente conseguiu fazer, né, pensar melhor no Arca Woman. Até como eu te falei, que a gente chegou na questão de que a gente estava em um evento e aí eu vi vários homens e só 4 mulheres. Eu disse, poxa, cadê as mulheres nesse ambiente? Por que as mulheres não se posicionam também como líderes, também como empresárias? Então, foi aí que esse movimento cresceu. Começou comigo, Jéssica, e aí depois veio outras empresárias, e aí esse grupo foi crescendo. Hoje a gente tem
cerca de 50 membros, no Arca Homo, e a gente só sabe que isso tende a crescer. Começou em setembro do ano passado, né? E aí a gente está fazendo esse movimento. Tem muita coisa para vir ainda em 2026. Muito bom, muito bom. E olhar para esse movimento, eu imagino que ele deve ter pilares claros, Isso. porque a figura da mulher enfrenta vários desafios, né? Exato. Para dentro do mercado de trabalho, para fora do mercado de trabalho. Como é que vocês olham para isso? Então, hoje o Arca Homo ele trabalha 3 pilares, que é corpo, mente e negócios. Eu digo que é um triângulo, né? Um negócio ele está sempre acima, ele está no topo. E a gente tem a base, que é o corpo e a mente. Eu acredito que negócios, eles para estarem fortes, o CPF também precisa estar forte. Então, não adianta a gente ter um CNPJ forte se eu tenho um corpo fraco e se eu tenho uma mente fraca. Eu acredito que ambos eles têm que trabalhar simultaneamente. Então, o Arca Homo, ele surgiu em cima desses 3 pilares. Que a gente tem os negócios, quanto mulheres empreendedoras, mas a gente também tem que desenvolver a nossa mentalidade e a gente também tem que desenvolver o nosso corpo. E aí eu não sei se seria uma das suas próximas perguntas, mas trabalhar o corpo não no sentido apenas estético, mas trabalhar o corpo nos dá energia, nos dá disposição, nos dá foco e sem falar que melhora a nossa autoconfiança, né? É a mesma coisa da mente. A mente ela trabalha, a mentalidade dela trabalha uma mentalidade empreendedora, uma mente segura, a autoconfiança que é muito importante. E eu digo que a autoconfiança ela ela reflete muito nas nossas decisões, ela reflete muito no nosso posicionamento. Então a gente precisa ter uma mente forte para estar alinhado também aos nossos negócios. Espetacular, Thaís. Você traz mente, que a gente sabe que conduz todo o negócio, né? Se eu penso positivo, tudo dá positivo. Se eu começo a criar muitas dificuldades, a gente entende que elas vão se concretizar, né? Então, essa mente saudável que ela traz pro planejamento, né? A nível de mentalidade, ele já está concreto na minha mente. Então, até esse pensar tem que estar saudável, Isso. né? Agora, um corpo, que é que vai colocar o movimento, ele vem para completar. Então, eu adorei a questão do corpo e mente, né? Olhando para esse negócio, porque sempre que eu penso na mulher, eu penso nessa grande líder, né? Naturalmente, se a gente for olhar para a história, tem a líder do lar, ela tem nós, enquanto mulheres, já temos esse movimento de liderança e sabemos que um negócio saudável depende de uma boa liderança. Verdade. Mas eu queria que você trouxesse para a gente essa conexão entre as mulheres, tá? Porque no negócio a gente percebe muito o movimento de completar. Isso. Mas eu reforço, historicamente, se fala muito dessa competição entre as mulheres. Você percebe que de fato isso existe ou vocês se apoiam de verdade? Olha, eu vou te falar em um mundo real. Eu não estou falando especificamente das mulheres do Arca 1, mas no geral. As mulheres, elas competem entre si. A gente também não pode dizer que não há vez. Tem competição. E essa competição, ela acontece muito pela insegurança. No Arca Woman, a gente vai no sentido de se unir, de que uma precisa da outra, uma ela pode aprender com a outra. A gente não está ali para competir, a gente está ali para aprender. Então, aprender com a experiência da outra mulher, aprender isso, experiências tanto pessoais quanto de negócios, tá? Porque às vezes você está passando por um problema no seu negócio que uma outra pessoa já passou e ela pode te dar um conselho, pode te dar uma opinião, sem achar de que aquilo ali vai virar uma competição, entendeu? Então, nesse ambiente, são ambientes que mulheres se unem, que elas trocam experiências, que elas têm essa troca verdadeira, né, entre as mulheres. E a gente ensina principalmente através dos clubes, das leituras dos livros, né, desse desenvolvimento pessoal, né, de autoconhecimento, de autoconfiança, justamente essa questão da segurança. Porque muitas vezes essa competitividade ela vem da insegurança da mulher.
E a gente mostra que não precisa disso, que mulheres unidas, elas podem alcançar caminhos muito mais longos, inclusive nos negócios, principalmente nos negócios, porque quando uma mulher conhece outra, aí ó, conheço fulana, indica para uma outra pessoa, ou quando tem um problema, ah, fulana faz isso, vou chamar ela para resolver esse problema. Então, de fato, é uma comunidade. Muito bom. E eu adorei quando eu soube, né, que um dos seus grandes lemas dessa comunidade é que mulheres que se unem, quando as mulheres se unem, negócios Negócio evolui. evoluem, né? Muito bom. É, quando eu penso na figura da mulher nesse mercado de trabalho, não tem como a gente desassociar de toda uma cultura de sobrecarga, de Isso. culpa. Conta pra gente alguma história que com certeza deve ter aparecido Sim, sim. de como essa culpa paralisa e pode estar comprometendo essa evolução do negócio. Então, muitas mulheres, às vezes, ela tem a culpa, principalmente quando ela tem uma família, quando tem filhos. Então, às vezes, ela precisa estar focada no negócio. Mas se ela focar muito no negócio, ela destoa um pouco da atenção para o filho, ou destoa um pouco da atenção para o marido. Porque a gente sabe as múltiplas funções que a mulher tem. A mulher, ela não... Vou focar só no negócio e pronto. Não. Eu preciso cuidar do meu negócio, eu preciso cuidar do meu lar, eu preciso cuidar dos meus filhos, do meu esposo. Então, são múltiplas funções. E aí, é, durante. A gente até teve uma troca, né, de experiência no Clube do Livro, que o que eu percebo. Eu não sou mãe ainda, mas nessas trocas de experiências eu percebo que muitas mulheres se culpam justamente por essa questão do tempo, né? De ter que se dedicar mais a uma coisa e acaba deixando a outra desequilibrada e gera o sentimento de culpa porque não está se dedicando como se deveria aquele outro ponto, né? Que é importante. E isso muitas vezes travam as mulheres e fazem com que muitas mulheres deixem de estar no mundo do empreendedorismo porque não querem ter o desequilíbrio, né, familiar com os filhos e tudo mais. Então, o importante é achar esse equilíbrio sem ter esse sentimento de culpa. Pois é. E aí, o que eu achei fantástico quando eu soube desse movimento é que eu acredito que nós, enquanto mulheres, o nosso grande desafio é entender que sim, nós conseguimos esse movimento de equilíbrio, né? Entendendo que equilíbrio em algum momento eu tá em alta, depois eu tá em baixa, em algum momento eu posso priorizar a carreira, em outro eu vou priorizar um filho, né? A família, como você trouxe, sem que isso gere um desequilíbrio emocional, Verdade. né? O pilar da mente, ele é fantástico. Por quê? Porque ele traz esse olhar para entender quais são as minhas limitações nesse movimento de autoconhecimento, o que é que eu preciso estar olhando para estar fortalecendo, né? E o que eu ainda não tenho forte, tá tudo bem, porque em comunidade, junto com outras mulheres, eu ainda não tenho, mas você tem e isso me fortalece, né? Exato. Então, é, vamos pensar naquela empreendedora pequena, né, que já tem a visão na mente dela, o negócio dela já está pronto, mas que ainda não está concreto e que ainda percebe que não tem um chão muito firme, não tem essa segurança, como você falou. O que é que você diria para ela? Então, primeiro a gente teria que analisar qual seria essa falta em que pilar seria essa falta de segurança. Porque eu falei do pilar mente, falei do pilar corpo e a gente tem um pilar negócios. Que o pilar negócios entra toda uma estrutura de uma empresa, né? O que é que a empresa ela deve ter para iniciar os primeiros passos, desde planejamento estratégico, desde como criar uma empresa, desde processos, toda a estrutura. Então, o primeiro passo é identificar aonde está esse desequilíbrio. É na mente, é no corpo, é nos negócios? E a partir daí, a gente dar uma solução. Ó, para a mente, a gente trabalha. A gente tem hoje o Clube do Livro, que está dando super certo. As meninas adoram o Clube do Livro, é uma experiência muito, muito eficaz para a gente. Vai surgir outros projetos também em 2026, a gente vai lançar o calendário. No Pilar Corpo, a gente sempre tenta estar junta lá,
caminhando, fazendo corrida. A gente até te chamou também, Gabi, vamos correr. Tô devendo É, aqui. tá Eu assumo o devendo. compromisso aqui em público, eu tô devendo, mas em breve me aguarde. E nos negócios, no Pilar Negócios, a gente desenvolve com eventos, com imersões, com cursos. Inclusive, a gente vai ter uma imersão mista, né? Que foi tanto para o Arca Homo quanto para o Arca Business em si, que é a conferência, que vai ser agora no mês de janeiro, que a gente vai estar falando sobre liderança, cultura, gestão. Então, já é um primeiro passo para o que ela está precisando dentro dos pilares. Muito bom. Você trouxe a questão da empresa, né? E você defende muito que uma empresa forte, sustentável, ela precisa ter uma estrutura sustentável. Então, eu vou abrir um negócio. Eu preciso olhar para esse negócio, independente do tamanho, como um negócio que precisa gerar lucro, Sim. né? Seja em carreira solo, seja em sociedade, como estruturar o negócio para que desde o seu início ele gere lucro, ele seja rentável. Ou eu começo e depois eu vejo como que é que vai dar. Não. Eu acredito que primeiro tem que analisar o mercado. Depois de analisar o mercado, na verdade, primeiro não é nem analisar o mercado, é você saber qual o seu produto. Porque o produto ou o serviço, ele precisa resolver a dor do cliente. Então, qual a dor do cliente? Como é que eu posso resolver essa dor do cliente? Esse meu produto, ele vai resolver essa dor? E, além disso, outras pessoas já fazem isso? O que é que eu posso fazer de diferente? A partir daí, a gente já entra num funil. A gente já consegue identificar qual o produto e como é que eu posso fazer de diferente do que os demais já fazem. E depois disso, fazer todo um planejamento. Fazer análise, depois que você identificar o seu produto, fazer análise de mercado, fazer um planejamento de como é que você vai, em tantos anos, alcançar quem é seu público-alvo. Então, tudo isso precisa estar bem definido, principalmente para quem vai iniciar. Mas o primeiro de tudo, é você saber se o seu produto ou o seu serviço resolve a dor do cliente. E se ele resolve a dor, e se esse produto, o que é que ele tem de diferente dos demais? Porque mais do mesmo só vira mais do mesmo. O que é que você oferece de diferente para resolver a dor do cliente? Concordo plenamente com você. Eu só não sei se a mulher que já tem o seu negócio, nesse momento, pode até estar pensando assim: ah, mas isso é conversa bonita. Porque eu não quero saber do corpo, não quero saber da mente, eu preciso focar no negócio para faturar mais, faturar mais, faturar mais. E muitas vezes, por falta dessa estrutura, não olha para o lucro, ainda está naquela mentalidade de que o faturamento é sinônimo de resultado, e quando a gente olha para uma estrutura, olhando um resultado operacional, a gente já sabe que não é bem assim. Então, o que dizer para essa mulher que acha que olhar para esses outros pilares é perder tempo? O que tem que fazer mesmo é olhar só para o negócio. Se eu olho só para um negócio, eu posso ter um desequilíbrio nos outros pilares. Você conhece a síndrome de Burnout? Muitos funcionários que são CLT, muitas pessoas que são empresárias, inclusive mulheres, têm a síndrome de Burnout, que é o esgotamento do trabalho. Então, se você só foca no negócio e você esquece de si, uma hora sua mente vai, vamos dizer assim, pifar. Então, você não pode esquecer dos outros pilares. Você tem que caminhar todos os pilares de forma igual. Você não pode focar só no negócio, porque uma hora vai ter um desequilíbrio ali tão grande que você vai precisar ajustar. E quando você chegar num momento assim, que tem que ajustar, talvez você tenha que abdicar do seu negócio e aí vê a confusão que fica. Sem Então, se dúvida. os três eles trabalham simultaneamente, as coisas elas evoluem de uma forma muito melhor. Concordo. E aí, eu costumo dizer que conversar sobre isso precisa acontecer hoje, até para identificar. Eu gosto muito de dizer que o primeiro passo é identificar se esse desequilíbrio acontece, porque essa conta vai chegar. E Momento. tomara que dê tempo de chegar, eu me estruturar e pagar e seguir de forma desequilibrada, ou seguir de forma mais equilibrada. Porque, na maioria dos casos, essa é uma conta que pode, inclusive, quebrar o negócio, né? Quando eu olho para a mulher no mercado de trabalho, eu identifico
que existe muita uma cobrança, muitas vezes cobranças invisíveis, que não se falam, inclusive, né? Até entre mulheres mesmo. Mas eu queria que você me dissesse se você percebe que essa é uma cobrança muito mais do mercado, se é muito mais cultural, ou se de fato é da mulher que insiste em viver nessa competição. Olha, a cultura, ela já é muito enraizada. E muitas vezes brigar por essa mudança de cultura, às vezes não vale a pena, porque isso vai levar anos. Às vezes, a gente tem que olhar para si e dizer assim: como é que eu posso me posicionar para melhorar e eu começar a aparecer naquele ambiente, entendeu? Como é que eu posso me posicionar para ser mais segura no que eu estou falando? Porque a cultura, ela está enraizada. É feito, eu estava até te comentando nos bastidores. Uma vez eu estava numa reunião, isso logo mais no começo, cheio de homens e tudo mais, e aí eu esperava o tempo de alguém me dar um tempo para eu falar, porque mulher é mais assim, né? Ela é mais tranquila na dela, espera o momento de falar para poder falar. E aí às vezes eu esperava o meu momento de falar e a mesa cheia de tubarões, como eu tinha te falado, né? E aí eu não vou brigar com isso, porque eles não me dão oportunidade. Não, eu tive que começar a mudar isso em mim. Eu disse, não, eu preciso me posicionar. Eu tenho que me atravessar no meio da conversa e dizer assim, não, eu não concordo, não é dessa forma. Então, às vezes, você tentar mudar essa cultura que já está enraizada, você vai levar muito tempo e isso vai durar anos. É isso Então, para a mesmo. gente ter um resultado melhor e mais rápido, a gente começa por dentro, né? Que Sem é se dúvida. posicionando. Vamos colocar energia. Eu sempre digo isso, né, para as mulheres, para as empreendedoras, as mulheres empresárias que trazem muito desses desafios. Eu digo, ó, não vamos perder tempo em falar o que a gente não pode fazer. Vamos colocar energia e ver o que é que a gente pode, o que é que a gente pode transformar e gerar resultado. Até para que a gente também não se frustre, Isso. né? Mas já que você viveu isso, traz para a gente, se a gente tivesse que definir um perfil, né, de mulher empreendedora, que perfil seria esse para participar dessa comunidade Arca Woman? Então, o perfil da mulher Arca Woman, ela só precisa ser empreendedora. Ela, independente do porte da empresa, se é pequeno, médio, grande porte, ela precisa empreender. Porque aí a gente vai mostrando todos os outros caminhos, trabalhando em cima dos três pilares, que é corpo, mente e ligados todos ao negócio, que é o mais importante. Mas precisa estar com a base muito bem preparada. Muito bom. Vamos falar um pouquinho do pilar corpo, Vamos. né? Eu sei que muitos olham para a questão do corpo com esse externo, né? O fitness, mas eu queria que a gente pudesse trazer o pilar corpo como que valores, que lições eu olho para esse corpo, enfrentando esses desafios de cuidar desse corpo de forma integral, olhar para a alimentação, né? Olhar para a própria atividade física, né? Que benefícios essa cultura de autocuidado respalda, né? Ela desdobra e chega nos negócios. Então, eu vou contar pela minha experiência. Opa, conta pra gente. Quando eu me senti, quando eu passei a ser uma pessoa mais cuidadosa com o meu corpo, e isso envolve alimentação, isso envolve rotina que eu digo de fazer exercícios físicos, eu me senti uma pessoa mais focada no trabalho e mais disciplinada. O que eu percebi em mim? Que eu procrastinava menos. Por quê? Eu gosto de. Eu não gosto muito de me acordar muito cedo, exemplo, 4:30 da manhã para ir treinar. Mas quando eu me acordo de 5 horas, porque eu sei que o dia não vai dar para eu treinar final do dia, vai ficar muito tarde, vou me acordar cedinho. Quando eu me acordo cedinho para fazer uma corrida, para ir para academia, eu chego no escritório, só de manhã assim eu já faço tudo. Eu não consigo, não procrastino. E isso vem muito da energia, da disciplina. Isso. O cuidado com o corpo, ele nos ensina isso, não é só a questão estética. Ele nos ensina a ser mais disciplinadas, a ser mais responsáveis, a ser mais focada, a ter mais energia. Então, o pilar do corpo, quando a gente trabalha ele, a gente não trabalha só visando a estética, a gente visa os negócios.
Porque a gente tem experiências reais de que mulheres que se cuidam têm o foco, a disciplina, tudo melhorado para os negócios. E os negócios só tendem a alavancar, a ficar mais fortes com esse tipo de pilar, né? Bem trabalhado. Muito estruturado, né? Trazer esse pilar do corpo para todo esse movimento do Arca Uma, porque veja, se a gente olha para o grande pilar, como você trouxe o negócio ele é feito de desafios, ele é feito de metas, de conquistas. Isso. Então, se no dia a dia eu combino, por exemplo, e aí você não está sozinha nesse barco, com certeza acordar muito cedinho é um desafio para muitas de nós. Mas se eu consigo atingir essa meta, a minha meta amanhã é estar de pé às 4h30. E eu consigo, e eu começo nesse movimento de celebrar essa conquista, né? Eu tenho uma semana que tem 5 dias, mas vou me programar, vou me planejar, todo negócio tem planejamento, né? Vou me planejar para treinar 3 vezes por semana. E eu consigo cumprir, atingir a minha meta. Não tem como isso não responder no mundo dos negócios, Isso. né? É totalmente incongruente a gente contratar, por exemplo, uma pessoa que não se cuida, não é cumpridora do que combina e ser a pessoa mais responsável nos negócios. Então, não bate. tem como. Pois é. E aí, à medida que, olhando para o corpo, eu consigo bater as minhas metas, essas metas nos negócios, ela vai fluir naturalmente, né? Exatamente. E aí, olhando para isso, eu quero trazer agora o pilar da mente. Porque a gente ouve muito dizer que a mente mente. E aqui eu queria trazer muito, você trouxe a procrastinação, mas muito desse movimento de auto-boicote. Sabe? Ah, eu não estou preparada, ah, esse ambiente não é para mim. Eu já Eu não me escutei sinto muito capaz. isso. Eu não me sinto capaz. Então, vamos pegar essa fala e olhar e pensar, olhando para a mulher que se sente incapaz, que ainda tem essa mentalidade que o mundo dos negócios não é para ela. O que é que você diria para ela? Eu diria que é a síndrome da impostora. Foi um dos nossos primeiros livros do Clube do Livro. Achar que você não é capaz quando você é capaz de fazer aquilo ali. Tudo é treinável. Você não nasce sabendo, você não vai estar a primeira vez numa mesa de reunião fazendo vendas de uma forma 100%. Tudo é prática, tudo é treinável. Então, às vezes você não se acha competente para aquilo, aí você tem medo de fazer aquilo e pelo medo você não faz. E aí você perde oportunidades, você perde a oportunidade de se desenvolver. Então, nessa questão, eu digo que é a síndrome da impostora. A gente trabalhou o livro de Rafa Brits e ela fala muito sobre isso. Ela, inclusive, fala sobre algumas experiências que ela teve de passar, assim, em alguns testes de... Quem mandou currículo, né, de trabalho, muito bons e que não foi porque ela não se sentia capaz. Mas ela foi selecionada. Então, se ela foi selecionada é porque ela tinha algo de muito bom ali. E muitas mulheres têm disso, a síndrome da impostora. Às vezes está tão no inconsciente da gente que a gente não percebe. E é até interessante começar a fazer escrever mesmo. A quantidade de vezes que você não se acha capaz para uma determinada coisa. Uma coisa tão simples, às vezes, que é aparecer na internet. Aparecer no Instagram. Tem gente que morre de medo. Eu não vou falar, não vou falar. Mas por quê? Não, porque eu tenho que estar muito perfeitinha, meu cabelo não está bom e não sei o quê, eu não vou falar. Você é capaz de fazer aquilo. Só faz, não deixa o medo te impedir. No começo vai ser ruim, no começo vai ser feio, mas depois vai se desenvolvendo. Que a gente não pode deixar que o medo paralise a gente. A gente é capaz. Você não estudou? Você não está buscando desenvolvimento? Por que é que você não pode se desenvolver? É óbvio que você vai desenvolver. Perfeito, adorei. Eu gosto muito dessas dicas práticas e acredito, né, que o movimento é esse mesmo. Eu costumo dizer que a gente se desenvolve se desenvolvendo. Exatamente. Eu gosto muito da analogia do dirigir, porque
você trouxe uma coisa muito importante que muitas vezes a gente passa meses, às vezes um ano, no carona. Às vezes já está pronto para assumir o volante desse carro E não assumem. e não assume. E tem coisas que eu só vou viver à medida que eu assumir o volume, o volante. Então, assim, o carro vai morrer, tá tudo bem. Porque só faz carro morrer quem está dirigindo. Então, o que eu sempre oriento essas mulheres é que só não erra quem não faz. Agora, o que a gente faz com esse erro é que mostra qual é o meu propósito, qual é a minha meta, se eu tenho clareza de onde eu quero chegar. Porque senão, na primeira vez que esse carro estancar, eu desisto. Existe. Então, muitas vezes vem o cansaço físico, e eu quero mais uma vez destacar que eu adorei esse pilar corpo, porque a gente precisa estar atento que esse cansaço físico muitas vezes é uma falta de energia que já é um desdobramento de algum boicote mental. Verdade. Então, quando eu olho para o negócio, né, e aqui eu quero trazer o pilar negócio, eu preciso entender que entregas eu preciso fazer, né, que precisam ser de qualidades, que precisam ser longevas e que precisam do meu empenho. E aí eu não vou conseguir fazer se eu não tiver um corpo e uma mente bem desenvolvida. Então, olhando para o pilar negócio, tá? A mulher empresária, ela que olha para planejamento, olha para a estruturação, olha para os processos, mas não se sente à vontade ainda na cadeira, digamos assim, da decisão. Então, entra muito a questão de pertencimento e entra muito a questão também de você achar que você tem que ser perfeita para tudo. Eu vou tomar aquela decisão, eu não vou tomar essa decisão porque aí vem o meio da autorresponsabilidade, enfim, mas é porque eu não vou tomar essa decisão porque eu não me sinto preparada. E se eu tomar essa decisão e minha empresa não ter um resultado muito bom? Ou então eu preciso pensar muito nisso aqui e acaba pensando muito e não fazendo nada. Tem até um livro que é A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, que ele é maravilhoso e ele fala justamente sobre isso, a sua autenticidade. Porque se você quiser ser muito perfeitinha, esperar o momento certo para tudo, você acaba não fazendo nada. Você vai errar, você tem defeitos e você é autêntica por isso. E aí, as mulheres que não estão nessa mesa de decisão porque não se sentem preparadas, digo que elas deveriam começar a se sentir preparadas, porque elas são. E não ter medo de errar. Se errou, o problema é você errar e continuar no erro. A diferença é você errar, viu que errou, começar a tomar mudanças estratégicas, decisões mais estratégicas, para você passar daquele erro ali, superar o erro. Errou, pronto, ficou para trás. O que é que eu posso fazer de diferente? Mas você precisa estar nessa mesa. Sim. Não adianta se esconder por trás, ser aquela pessoa que fica sempre nos bastidores. Você tem capacidade para isso. Se posicione como tal. Sem dúvida. Protagonismo, eu costumo dizer que é o sobrenome, ou deveria ser o sobrenome de cada mulher, porque nós somos protagonistas em vários cenários. E aí, ainda no pilar negócio, eu quero chegar na liderança, né? Quantas organizações hoje têm as CEOs mulheres? Mas quando a gente pensa em liderança e mulher, o que é que você percebe que é o maior desafio? Talvez o maior desafio, na minha opinião, né, o que eu percebo, é as outras pessoas que estão abaixo dela seguir o que ela manda ou o que ela faz. Digo isso por não experiência minha, mas experiência de outras mulheres por perto que já comentaram sobre isso. No sentido de tinha a pessoa e o esposo, né? Pessoa e o marido. E o funcionário simplesmente não receberam ordens dela. Na minha concepção, é só porque via ela como uma mulher, como uma pessoa que não entende de nada, entendeu? E aí, o funcionário foi bem claro, não, só vou seguir ordens de fulano.
só vou seguir ordens. Do Não, homem. isso, não, mas ela é líder, ela sabe o que ela está fazendo. Então, às vezes, eu acho que o desafio da mulher é fazer com que as outras pessoas que estão abaixo dela percebam que ela está ali no negócio e é ela que manda também. Por quê? Isso já entra a cultura enraizada que a gente já falou lá no início. Com É certeza. enraizada, é invisível. As E- pessoas não percebem que elas estão fazendo isso. Pois é. E aí, eu gosto do invisível porque o meu grande movimento, na verdade, o grande movimento da sucesso é tornar esse invisível visível. Porque não adianta fingir que as coisas não acontecem, né? Sabemos que tem caso de mulheres que seguem em carreira solo, seja com liderança ou mesmo em gestão, mas sabemos, como você trouxe, que tem caso de casais que trabalham, né? E quantas mulheres não têm esse relato de dizer que não podem assumir a gestão porque sempre é vista como a esposa do dono. Isso. Então, tirar as coisas que estão embaixo do tapete, trazer para a conversa, por mais difícil, por mais saia justa, Isso. é enfrentando essa dificuldade que a gente vai ver que o bicho de sete cabeças nem Não tem sete era. cabeças. E o que me encanta é perceber o poder que nós temos de nos surpreendermos positivamente conosco. Então, quando você traz que essa capacidade existe sim na mulher, e a questão de gênero ela não pode ser decisiva, porque quantas entregas fantásticas nós temos de mulheres, né? E aí eu queria te perguntar se você tem alguma mulher, alguma empresária que para você, que te inspira, que é modelo, ou o que é que você destaca como uma grande empresária? Que qualidade ela tem? Olha, hoje eu acompanho bastante Bettina Rudolph e acompanho também Isabela Mate. Adoro Isabela Mate. Acho ela O sensacional. que é que você destacaria de uma habilidade, uma qualidade, um comportamento que ela traz, que a gente possa trazer que seja de exemplo para outras mulheres? Comunicação. Acho que tanto pegando o exemplo da mulher que eu gosto de seguir, que eu acompanho. A comunicação muito clara, né? Como uma mulher líder e empreendedora. O posicionamento delas, a coragem que ela tem de expor a opinião, de falar e de dizer assim, não, eu tenho isso aqui e eu sei que isso aqui vai dar certo. Então, o comportamento que eu destaco numa líder, né, que é exemplo, é justamente a coragem, que ela precisa ter coragem nesse mundo de empreendedorismo, que é um mundo, como a gente já comentou aqui, predominantemente masculino. E também comunicação. Eu acho que tudo hoje envolve comunicação. Você saber se comunicar com pessoas, tanto dentro da sua empresa, quanto também em redes sociais. A gente não pode dizer que, eu tenho uma empresa, mas eu não estou nas redes sociais. Você tem que estar nas redes sociais hoje em dia, porque as pessoas acompanham isso. Então, quando a gente fala em ser a qualidade de um bom líder, né, mulher, de uma boa líder mulher, é justamente esse: a coragem, a comunicação. Acho que é o princípio, é o começo. Com certeza. E que são habilidades, como você falou, que a gente treina, né? Isso. Eu gosto muito do exemplo do treino, porque quando a gente começa a treinar, parece que tudo é muito pesado. E aí o que é que naturalmente a gente ouve? Poxa, parece que os pesos começaram a ficar mais leves. Uhum. Quando na verdade isso é um grande equívoco de leitura. Os pesos permanecem pesados. Nós é que ficamos mais fortes. É tão treinável que uma experiência minha lá atrás, eu lembro que quando eu era ensino médio, quando dizia assim, você vai ter que apresentar um trabalho de escola lá na frente, eu me tremia toda. Eu não conseguia falar, eu tinha que ler um papel escrito, e mesmo com o papel escrito, era eu me tremendo assim com o papel. E tudo é treinável. Eu tive que começar a me expor, eu tive que começar a falar. Passei vergonha no início, gaguejei bastante, fui muito, né? Mas hoje a gente vai e tem muito ainda que se desenvolver. Comunicação é isso. Se você não desenvolve, se você não treina, você nunca vai chegar onde você quer chegar.
Maravilha. E quando você traz a coragem, é uma palavra que eu gosto muito, porque quando a gente passa a estudar essa palavra de coragem, a gente entende que é agir com o coração, com o corpo, Isso. que para mim é o grande diferencial das mulheres. E aqui eu quero trazer, sim, esse diferencial desse olhar mais sensível, de colocar o coração em decisões muitas vezes que são muito difíceis e que muitos homens, com todo o respeito que eu devo a eles, muitas vezes não Não têm tem. essa coragem para fazer, né? Então fala para a gente, olhando para essa coragem, que até montar esse movimento para mulheres já é um movimento de coragem, né? Como que o Arca Hummel, ela apoia essas mulheres a se reposicionarem enfrentando essa culpa, essa sobrecarga? Trabalhando todos os pilares, principalmente nessa questão, o da mente. Porque tudo está relacionado à autoconfiança. Então, se você não tem uma autoconfiança, você não vai fazer as coisas. Se você tem medo, você não vai fazer as coisas. Então, é trabalhando bem o pilar da mente, que a gente consegue melhorar essa questão interna da pessoa, da mulher, né? E aí ela consegue se posicionar, tomar as decisões. Muito bom. Então, fala para mim assim, trabalhar desse pilar da mente, do corpo, vamos olhar de forma mais. Vamos se aprofundar um pouquinho nos negócios. Tá. Aquela mulher que a empresa está estruturada na cabeça, ela se planejou. Chegando junto a vocês, vocês orientam como ela abrir um negócio, que planejamento ela deve seguir, né? Como é que vocês estruturam esse apoio? Dentro do Arca Woman, a gente começa, a gente identifica. Vamos dizer, essa pessoa, como você falou, né? Ela já está com a empresa, né? Já está com as coisas estruturadas e ela quer saber os próximos passos. A gente vai ajudar essa pessoa a se desenvolver no pilar negócio, no pilar mente, como eu te disse, com eventos, com livros e tudo mais. Mas se caso ela precise de algo mais isolado, a gente identifica que ela está precisando de um RH, identifica que ela está precisando de um jurídico. Então, ó, você precisa de um RH para sua empresa, você precisa estruturar os seus processos, você precisa ter decisões mais assertivas com o jurídico. Então, tudo isso é encaminhado para as pessoas que estão junto com a gente, né? Para os parceiros e tudo mais. Mas a gente desenvolve essas pessoas através de workshops, de eventos, de networking. Mas se ela precisa de algo mais isolado, aí a gente direciona para o que ela precisa. É como se fosse, não é, mas é como se fosse uma auditoria. Não chega a ser uma auditoria mesmo, né? Mas a gente analisa ali. E no que é analisado, olha, você está com, talvez você tenha um problema nisso. Procure tal pessoa que ela possa te ajudar. E é até bom essa rede de mulheres, porque se dentro daquela rede de mulheres tem pessoas que trabalham com isso, ó, fulana trabalha com isso, aquela outra pessoa trabalha com isso, ela pode te ajudar. E aí, se você quiser, a gente marca reunião, até porque o Arca Business é o espaço, a gente tem um espaço também, estrutura física, né? Para ajudar essas mulheres empreendedoras a se desenvolver. Conta pra gente, então, você estava trazendo aí esse movimento, eu imaginando as reuniões acontecerem. Negócios já foram criados a partir dessas reuniões? Você teria algum case para contar pra gente? Sim, sim, negócios já foram criados, principalmente levando o Arcanjo Advocacia, né? A gente já conseguiu identificar alguns problemas, né? E através disso, ó, a gente tem isso aqui que pode te ajudar. E a gente já fechou alguns contratos, sim, com mulheres empreendedoras, né? Ou que trabalham junto com o marido ou que trabalham sozinho nessa questão da assessoria jurídica, que é muito forte. E nesse caso, ela estava precisando bastante, né? Mas sim, a gente já. E também com o RH. RH também com uma parceira nossa, não é com a gente, mas também acontecem muitos problemas de contratação de pessoas. Pessoas é sempre o problema de toda empresa, né? Sim, sim. E aí a contratação, a gente percebe que é um gargalo enorme. E aí, como muita gente tem dificuldade com isso, tem também as parceiras que estão lá no Arca Homo que podem ajudar. Muito bom. Eu digo que esse apoio faz toda a Com diferença, né? certeza. E no próprio movimento, né, da maternidade, não tem como dissociar a mulher da maternidade. A gente percebe como essa rede de apoio
faz toda a diferença. Faz, com certeza. Então, uma mulher, ela ter a segurança de que está num grupo seguro, que ela E todo pode mundo ser passa pela apoiada. mesma coisa. Todo mundo passa pela mesma coisa. Claro, né? Os casos, as dificuldades, às vezes tem umas que passam por mais dificuldades, outras não. Mas está ali justamente para isso, para se apoiar. Para dizer, ó, eu tô passando por esse problema. Aí comenta com outra pessoa, tem a outra experiência ali naquela roda de conversa. Eu também passei por isso. Na minha experiência foi assim. E aí uma vai aprendendo com a outra. Sem dúvida. A gente sabe que tem perfis diversos, É. e eu tô lembrando aqui também daquela mulher que diz assim: ah, mas eu não vou lá não, porque eu vou perder tempo, o que é que eu vou ganhar com isso? Quando a gente percebe, né, a cada relato seu, eu percebo que nessa grande rede de apoio, com certeza o movimento é: deixa eu ver como que eu consigo contribuir, Isso. né? Porque essa troca ela existe muito. Não dá para nesse cenário tão dinâmico, tão vivo que é o mundo dos negócios, eu querer saber de tudo. Então eu não sei, mas se você sabe, você já me ajuda. Isso. E essa troca, ela não é só em relação às participantes, é em relação a gente também que está dentro do Arca Business. Eu aprendo muito com as meninas. Tem Muito. isso. Então, a troca, ela é tanto daqui quanto de lá, e isso é muito, muito importante. Muito bom. E só para não dizer, né, que a gente concluiu sem fazer assim um bate-pronto, fala para mim, ser uma mulher empreendedora em uma palavra. Coragem. Coragem. Uma palavra com tantos significados, né? Um grande desafio que hoje você traz como lição. Que bom que isso aconteceu, porque hoje existe uma outra Thaís mais fortalecida por causa desse desafio. Posicionamento. Me posicionar fez total diferença, porque me ajudou na minha autoconfiança. Então, posicionamento define a Thaís de antes, do início, para a Thaís de agora. Aham. Totalmente E diferente. na tua rotina, Thaís, que hábito que você percebe que mudou os teus resultados e principalmente a tua liderança? Cuidar da minha mente, principalmente, cuidar de mim, me olhar para dentro. Isso refletiu muito nos meus negócios, como eu tomo decisões, como eu me comunico com os meus sócios, ou com meus funcionários, ou com meus clientes. E também o corpo. O corpo foi uma coisa que eu negligenciei algumas vezes, porque às vezes a gente tá assim, né? Uma montanha-russa, a gente sobe e desce, sobe e desce. Mas desde abril do ano passado até agora, eu disse, não, eu vou colocar o meu corpo como também uma das prioridades. E isso me deu muita energia, muita disposição, muito foco e muita disciplina. E sem dúvida deve ter trazido muito resultado. Com certeza, total. E o que é que você diria para aquela mulher que, consciente ou inconsciente, traz o peso de que precisa dar conta de tudo, dentro e fora de casa? Que ela pode se unir com outras mulheres para dividir os problemas, os desafios, as conquistas, que a gente não está aqui para competir, né? A gente está aqui para se unir e para a gente evoluir como pessoa, nos negócios, evoluir em tudo. Então, eu diria isso, que não é uma competição. A gente não está aqui para competir, a gente está aqui para se ajudar, de fato. Esse é o propósito. Esse é o propósito do Arca Woman. É isso aí, Thaís. Que alegria, né? Em nome da Sucesso, eu lhe agradeço a sua coragem Muito obrigada, de vir Gabi. compartilhar toda essa história feliz. conosco. Tenho certeza que muitos desafios já aconteceram e ainda acontecem, Sim, mas que é com esse tipo de exemplo que a gente se fortalece e se encoraja cada vez mais. E é essa coragem que a gente deixa de recado para você que entende que é capaz e tem muito a empreender. Hoje ficou claro que para um negócio ser de sucesso precisa de corpo, mente e uma estratégia bem apoiada. Então, se você teve vários insights, se isso fez sentido para você, não esquece de compartilhar isso com outras mulheres. Fica o convite para você entrar nessa grande comunidade do empreendedorismo, do Arca Woman e se tornar uma mulher de sucesso.
Eu te aguardo no próximo episódio.